que eu estiver dando a explicação. Se você não estiver entendendo qualquer coisa, você fala, porque eu senão não vou ouvir, tá? Você fala, tá? E depois eu vou abrir um espaço perguntando se vocês entenderam tudo, se não entenderam e tal, tá certo? Eu estou acompanhando o livro com vocês, tá? E eu botei lá o gabarito do livro, tá? Embora algumas perguntas eu discorde da resposta do livro, que foi na questão da semana passada, tá certo? Então, aqui ele está falando sobre temperatura e graus Celsius e tal, congelador a menos 10 graus Celsius e tudo, esse tipo de coisa, tá certo? E agora, veja, como é que você faz para medir a temperatura? Quando você vai medir a temperatura, você tem que pegar alguma coisa que se modifique com a temperatura. Porque, por exemplo, se você vai medir a temperatura do Sol, você não vai medir através de um termômetro. Né? Quando você utiliza um termômetro, é porque você está usando uma característica física. O termômetro ele se dilata quando você bota com a temperatura mais alta. Então você agita o termômetro para o termômetro descer, o termômetro normal de mercúrio, tá? Não estou falando daquele digital, não. Aí, quando você bota debaixo do braço, ele vai entrar em equilíbrio térmico com o seu braço e com isso vai dizer exatamente qual é a sua temperatura. Tá? Aqueles termômetros que usam lá no shopping, quando você vai no shopping e tal, para ver se você está com Covid, não sei o quê, eles usam a temperatura da pele pela radiação térmica que a pele está radiando. Ou seja, ele vê o quanto vermelho, ele tem uma onda de frequência que você está radiando. Ou seja, quando você está com febre, você irradia mais calor. Então você fica com uma coloração diferente, pelo menos a gente não enxerga, tá? Porque é infravermelho, é antes do vermelho. Então a gente não enxerga nenhuma cor antes do vermelho. Então todo termômetro ele tem que ter alguma grandeza termométrica associada, alguma coisa que modifique quando você coloca uma determinada temperatura. Por exemplo, existe essa fitinha que a pessoa bota na cabeça e a fitinha vai mudando a cor e com isso ela vai mostrando a temperatura da criança e tal. Já aquele termômetro digital, vocês estão mais acostumados, porque vocês não são da minha geração que utilizou muito termômetro de mercúrio, vocês utilizam um termômetro digital, ele que você bota debaixo do braço também ou então na boca. Mas ele mostra digital. Você aperta o botão, ele mostra digitalmente. Ele utiliza um capacitor. O que é um capacitor? É duas lâminas de ferro ou de qualquer material condutor, tá? Ligado lá de determinada forma. Não vou botar a estrutura toda elétrica aqui, mas quando vem o calor aqui, essas placas se dilatam um pouquinho de nada mesmo. Mas esse aparelho é super sensível para essa dilatação. Então, com isso, ele vai e consegue. Tem um monte de componente aqui, que hoje em dia é tudo reduzido, super reduzido, né? Porque a gente fala de microchip, milhões, às vezes, de transistores dentro num chipzinho que você bota no celular hoje em dia. Você vê, você compra um chip da Claro e bota lá dentro e guarda os telefones todinhos, então tem uma memória danada. Então ele tem um monte de conta aqui e termina jogando no visor, que normalmente é de 8 segmentos. Tá? Então, aí como é que você vai medir a temperatura do Sol, por exemplo? Aí você vai ter que medir através de aí já envolve uma física bem mais avançada, que aí vai ver no final. Aí vai ver no final do terceiro ano, que é física quântica. Quando o elétron dá um pulo de uma órbita para outra, ele emite fóton ou ele absorve fóton. Então, pela radiação, que você olha para o Sol e você consegue comparar ele com uma estrutura atômica, vamos dizer assim.
Aí você olha outra estrela, vê se é mais quente ou mais fria do que o Sol. E a estrela está muito longe. E olha que o Sol está bem perto. Então você tem que pegar alguma coisa que modifique com a temperatura. Tá? Para facilitar nosso estudo inicial, a gente vai pegar termômetro a mercúrio. Ou seja, você tem aqui o termômetro, tá? Você tem aqui o termômetro a mercúrio, deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui embaixo você tem um bulbo, vou botar o bulbo bem grande. Você já viu que não é assim, né? Mas eu estou exagerando só para efeito de mostrar. Aqui você está cheio do mercúrio, cheio de Hg, mercúrio. Mercúrio, o símbolo químico dele é Hg. E você tem uma certa altura aqui. Tá? Então, o que acontece? Esse filete é bem fininho, para você olhar, até é difícil de olhar às vezes, mas aqui você faz uma marcação. Tá? Você faz uma marcação para servir como padrão. Tá? O ideal é você pegar uma marcação que pode ser reproduzida por outros cientistas. Tá? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. O ideal é que você faça uma marcação que seja reproduzida por outros cientistas. Então, se você tiver com a pressão normal a nível do mar, talvez o ideal seja você colocar a mudança de fase quando a água está passando para o estado sólido ou quando o gelo está derretendo. Então, aqui tem gelo. Tá? Aqui tem gelo derretendo. Por que a gente está pegando essa temperatura? Porque o gelo derrete numa determinada temperatura e mantém essa temperatura até ele derreter totalmente. Então ele segura essa temperatura. Em outro laboratório, em outro lugar, em qualquer lugar, contanto que esteja no nível do mar, vai ter a mesma temperatura. Então você tem água destilada aqui e tal. Então você consegue regular o termômetro em qualquer lugar. Então você pode chamar essa temperatura de 0 graus Celsius. De zero. Vou botar a escala ainda não, vou botar de zero. O outro ponto que a temperatura permanece constante é quando a água entra em ebulição. Quando a água entra em ebulição, tem aquelas bolinhas todinhas, só uma curiosidade, sabe por que tem aquelas bolinhas? Aquelas bolinhas que sobem lá de baixo, né? É porque o fogo está aqui embaixo, tá? Então, essa água que está aqui embaixo é que está em contato com o fogo. Essa água aqui em cima está a 100 graus Celsius. Só curiosidade, tá? Essa água também está a 100 graus Celsius. Essa água que está em 100 graus Celsius, mas para você mudar de fase, você tem que pegar energia. Então, essa está pegando energia do fogo, né? Então, essa água que está embaixo da panela muda para o estado gasoso antes da parte de cima. Não tem como o fogo aquecer a parte de cima sem aquecer a parte de baixo, entendeu? Então, você aquece a parte de baixo, então a parte de baixo passa para o estado gasoso antes da parte de cima. Interessante isso, né? E com isso você borbulha lá de baixo. Você diz, pô, da onde é que está vindo essas bolhas, tá? Da onde é que está vindo essas bolhas? Super interessante esse mecanismo, né? E aqui mantém 100 graus Celsius. Aí tem o famoso banho-maria. O que é o banho-maria? Muitos de vocês botam a mamadeira aqui, botam a mamadeira, mas você não quer que ela ferva. A água aqui está a 100 graus Celsius, a água da mamadeira, o leite, pode chegar até 100 graus Celsius também, porque a minha caneta não vai até aqui. Deixa eu escrever até aqui. Só que você só passa calor para mudar de fase se houver diferença de temperatura. Aqui não tem diferença de temperatura. Mas a água aqui está borbulhando, porque o fogo está a 400 graus Celsius. O fogo está a 400 graus Celsius. Então está com diferença de temperatura da água. Então a água está em ebulição. Mas essa água aqui de cima, que está em contato com a mamadeira, está a 100.
A mamadeira está a 100. Então, estão na mesma temperatura. Se estão na mesma temperatura, ela não consegue receber energia, sob forma de calor, para entrar em ebulição. Então, você esquenta a mamadeira sem que haja o perigo do leite entrar em ebulição. É por isso que você faz o banho-maria, tá? Que foi inventado por uma mulher chamada Maria, tá? Isso aqui é curiosidade, tá, gente? Então, funcionamento do termômetro, ele se baseia na... Deixa eu dar uma olhada se tem alguém pedindo. O funcionamento do termômetro se baseia em alguma característica. A característica do mercúrio é que ele é um metal, ele está no estado líquido e ele se dilata facilmente. Essa é a característica do mercúrio. Então, você bota ele no gelo passando para o estado líquido, que ele mantém a temperatura fixa. Aí você pode dizer, ó, aqui é 0. E foi isso que o centígrado, o Celsius fez, né? Chama-se centígrada, porque ele dividiu em 100 pedaços. E quando ela começou a borbulhar, aí você começa a esquentar. Você começa a esquentar essa água, começa a esquentar, aí esse termômetro começa a subir. Por quê? Porque está dilatando. Por quê? Porque é um fenômeno que ocorre quando você aquece o metal, ele aumenta de tamanho. Tá? Então, quando ele começa a passar para 100 graus Celsius, ele trava novamente. Ele trava. Enquanto a água está passando para o estado gasoso, ela recebe energia para mudar de estado. Ela não recebe energia para aumentar a temperatura. Então, se eu disser que isso aqui é 100, então esse pedaço todinho eu dividi em 100 pedaços. Se eu dividir em 100 pedaços, eu posso chamar essa escala de escala centígrada, tá? Que é a escala que você está mais acostumado. Tá? Embora em países anglo-saxões, como a Inglaterra e Estados Unidos, eles utilizem a escala Fahrenheit por uma questão de costume. Da mesma forma que eles utilizam polegadas, e a gente até utiliza também polegadas para medir a tela de uma televisão, né? A gente mede polegada. Pés, quem viaja de avião, cara, nós estamos a 33 mil pés. Né? E pé não é uma medida do sistema internacional. Medida de altura seria metro, né? Então, 33 mil pés dá aproximadamente 10 mil metros. Tá? Utiliza até nós como velocidade do vento, nós, o que dá a razão de aproximadamente 2 para 1. Eu não sei se 2 nós é 1 km por hora, ou se 2 km por hora é um nó de velocidade. Mas o nó vem porque antigamente tinha um barco, o cara jogava uma corda no mar, aí tinha um nó, tinham vários nós na corda, aí o cara via qual era a velocidade do navio, dependendo da velocidade que os nós iam se afastando um do outro. Então, isso aí, essa é a medida que eles ficaram. Aí tem galão, eles medem em galão e tal. E a gente termina tendo que aprender essas coisas americanas e inglesas, porque um dia você vai para lá. Um dia você vai visitar lá, ou se não for morar, se não for estudar, você vai pelo menos visitar. Eu espero que você vá visitar um dia para não ficar preso aqui no Brasil. Quando você for visitar lá, você parar no posto de gasolina, você tem que saber qual é a relação entre galões e litros de gasolina, entre milhas e quilômetros. Né? Uma milha é aproximadamente 1,6 quilômetros. Então, se você está a 100 milhas por hora, você está em 160 quilômetros por hora. Lá tem velocímetros que mostram as duas velocidades ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que estudar outra escala, que não é a centígrada, que é uma escala muito mais antipática, que é a Fahrenheit. Porque essa escala, o cara que inventou ela, inventou de tal forma que ela queria que a temperatura do corpo humano fosse 100 e a menor temperatura da Terra lá e tal que ele achou fosse zero, o zero dele lá. Quando a gente corresponde com a temperatura em graus Celsius, fica na seguinte correspondência.
quando a água passa do estado líquido para o estado sólido para o estado líquido, o nosso termômetro em Celsius está marcando 0 e a escala em Fahrenheit está marcando 32 graus Fahrenheit. E isso é para passar de uma escala para outra. Tá? Quando a nossa escala em graus Celsius está marcando 100 graus Celsius, a escala Fahrenheit está marcando 212 graus Fahrenheit. Então, a temperatura de aproximadamente 36, 38 graus Celsius, que é por aqui, é aproximadamente 100 graus Fahrenheit, tá? É a temperatura do corpo humano, tá? Então, foi assim que ele fez. Eu não vou passar de uma escala para outra agora, não. É a regra de 3 simples, mas eu vou deixar para a gente passar para frente, tá? Então, o que eu quero que você tenha entendido até agora é o seguinte. Primeiro, deixa eu ver só se tem mais alguém para entrar, porque eu vou dar um intervalo daqui a 14 minutos. Eu vou dar um intervalo para vocês responderem a chamada, tá? Vocês responderam a chamada, tá bom? E eu vou deixar filmando aqui a chamada, vou dar uns 3 minutos, acho que 3 minutos dá para vocês, não nem precisa de 3 minutos, dá para vocês responderem a chamada legal. Aí eu vou deixar gravado aqui, porque aí depois eu vejo quem assistiu a aula ou não. Tá? Então, o que eu gostaria que você tivesse entendido até agora? Que é o seguinte, a primeira coisa, para você medir a temperatura, você tem que utilizar alguma coisa, que a gente vai chamar de grandeza, alguma coisa que varie com a temperatura, que ela se modifique com a temperatura. É o que a gente chama de grandeza termométrica. Então, pode ser a dilatação do mercúrio, pode ser a radiação infravermelha da sua pele, que é o que o termômetro lá do shopping vê, e vê muito mal, né? Porque eu já falei para cá, você bota álcool gel, aí o álcool fica evaporando, sua pele fica medindo 32 graus Celsius. Ora, o correto era medir, se você botar debaixo do braço, faz essa experiência. Quando chegar no shopping, você diz, não, foi o meu professor que mandou fazer essa experiência. Pega e bota debaixo do braço, aperta, não, a luzinha que ela lança, então ela funciona debaixo do braço. Você aperta a luz debaixo do braço e você vai ver que vai medir 35, a temperatura vai aumentar do que o da pele, da testa, por exemplo, tá? Então tem que ter alguma variação, nem que seja quântica, física quântica e tal. A gente vai ver o Sol, qual a temperatura do Sol e tal. Então a gente não vai até o Sol. A gente tem que pegar alguma característica que a temperatura, à medida que vai aumentando, modifique alguma grandeza que a gente vai chamar de grandeza termométrica. Tá? Então tem essa fitinha na cabeça, que vai mudando a cor de acordo com a temperatura. Então tem várias coisas. Tem aquele capacitorzinho que eu falei naquele termômetro digital, que ele vai aumentando, ele se dilata, e com isso a capacitância dele modifica, e com isso ele vai lá, faz um monte de cálculo, tudo dentro de um chipzinho pequenininho, e joga na tela e diz qual é a sua temperatura. A grandeza termométrica, ou seja, o que a gente vai precisar que modifique com a temperatura, nesse início de curso, vai ser o termômetro de mercúrio. Tá? A gente vai utilizar o termômetro de mercúrio, ou seja, a gente vai utilizar o fenômeno da dilatação térmica. Quando uma coisa aumenta de temperatura, normalmente, existem exceções, tá? A própria água é exceção, mas não vamos falar dela agora. Normalmente, ela aumenta de tamanho, tá? Então, se você vê trilhos, como os trilhos eram feitos antigamente, vou colocar para vocês verem aqui. Dilatação térmica, trilhos tortos, início do século, acho que foi do século XX, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem para você ver, ó, aqui, ó, o que acontecia.
Deixa eu pegar outra imagem aqui. Deixa eu copiar essa imagem. Deixa eu copiar essa imagem e botar aqui. Vou botar aqui no grupo de vocês mesmo. E vou tentar aumentar ela para você ver ela. Eita, estou sem o celular. Pronto, aqui, ó. Pra vocês terem ideia, veja. O que a gente tem aqui, ó? O trilho, antigamente, os caras estavam começando a ter as rodovias, etc e tal. Meu amigo, bateu o sol, o trilho vai dilatar. E ele não tem para onde correr, ele vai se dobrar todinho. Aconteceu isso demais, tá? Então, o que os caras fizeram para esse problema não existir? Eles colocaram juntas térmicas nos trilhos por causa da dilatação térmica. Então, veja só, ele chamou de mantas. Ele chamou de mantas aqui porque já está bem mais moderno. Mas antigamente era assim, ó. Não sei se está dando para ver aí a figura. Acho que é melhor eu copiar a imagem, botar no grupo. Deixa eu botar aqui. O que o cara fez para corrigir esse negócio? Ele fez o seguinte, ele pegou e botou uma separação. De tantos e tantos metros, ele botou uma separação no trilho. E a gente chama junta de dilatação térmica. Justamente para o trilho não entortar. Então, o trilho fica variando o comprimento dele dentro desse espaço aqui. Hoje em dia, já tem juntas de dilatação térmica que não precisa ter essa separação. Se você for num trem antigo, o trem fazia totó, 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 porque é passando por cima das juntas de dilatação térmica. Hoje em dia, essas juntas de dilatação térmica, elas são bem mais aperfeiçoadas e praticamente você bota um outro material. Tá? Então, você vê, é uma característica que a gente vai utilizar para medir a temperatura, ou seja, quando você aquece a maioria dos materiais. Tá? Eu não vou colocar aqui quais são os materiais, não, mas um é a água. O outro acho que é o bismuto, se eu não me engano. Eu não sei de cabeça, não. Tem uns três que acontece ao contrário. Tá? E a gente vai ver a água, a dilatação anômala da água, a gente vai ver isso. Mas para o estudo do termômetro, a gente vai ver a dilatação do metal. Tá? Então, quando ele está a 0 graus Celsius, ele está retraído, está encolhidinho, está com pouca dilatação. Tá? Daqui a 5 minutos eu vou fazer a chamada de vocês. Tá? Está com pouca dilatação térmica. E eu também gostaria, depois da chamada, vou iniciar e fechar. Aí vou perguntar se vocês estão entendendo tudo. Se vocês não estiverem entendendo tudo, a gente abre para perguntas. Tá? Então, a gente vai utilizar essa propriedade, que é a dilatação dos metais. Lógico que se a gente utilizar um metal que é líquido na temperatura ambiente, como o mercúrio, melhor ainda, né? Então, por isso que existe termômetro a mercúrio. Não sei se vocês conseguem comprar hoje em dia na farmácia, porque os termômetros digitais ocuparam mais espaço, a tecnologia é diferente. Essa daqui fica melhor para a gente estudar a mudança de escala, de graus Celsius para grau Fahrenheit, esse tipo de coisa. Então, à medida que você vai esquentando, ele vai dilatando, e se ele dilatar de forma linear, significa que o comprimento dele está aumentando exatamente de acordo com a temperatura. Então, se eu dividir aqui em 100 partes, eu posso dizer que cada vez que ele aumentou um comprimentozinho de nada, ele aumentou 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, passou por 36,5 graus Celsius, que é a temperatura do corpo humano, né? De adultos, né? De criança é menos, e quando ela está dormindo é 35 graus Celsius, até que chega em 100 graus Celsius. Pronto, e com isso a gente consegue medir várias temperaturas entre 0 e 100.
Óbvio que a gente vai estudar temperaturas abaixo de zero. Você já viu o freezer, o gelo já colou na sua mão, você quer saber por que, que o gelo cola na sua mão, etc. E tal. Como tem temperatura acima de 100 graus Celsius, porque quando você cozinha uma coisa na panela de pressão, a carne fica molinha, vira tudo filé mignon, né? A gente que é pobre, aí eu estou me incluindo junto com todo mundo aqui. A gente que é pobre, eu só faço tudo na panela de pressão, porque vira tudo filé mignon, beleza. Por quê? Porque ela cozinha, como você aumenta a pressão, o ponto de ebulição dela vai lá para 120, 130 graus Celsius, até mais. E por isso cozinha a carne bem mais rápido, cozinha o feijão bem mais rápido. Tá? Beleza, gente? Pronto. Então vamos passar para frente. Então, quando você vai calibrar, a gente já falou aqui, no caso da escala Celsius, só vou abrir uma curiosidade aqui, tá? Uma curiosidade aqui. Vocês vão me permitir abrir uma curiosidade aqui, tá? Curiosidade histórica, tá? O Arrhenius, o Celsius, ele não queria que existisse temperatura negativa. Ele não queria que existisse temperatura negativa. Mas era uma burrice dele, de certa forma, porque existe temperatura maior do que 100 graus Celsius. Né? No início, o termômetro Celsius, a medida de 100 graus Celsius era a medida da água, passando para o estado líquido, e quando você entrava em ebulição, ele colocava 0 graus Celsius. Porque ele queria que para baixo não existisse temperaturas negativas. Ou seja, se a temperatura fosse 110 graus Celsius, seria uma temperatura mais baixa. Lógico que essa escala não vingou, né? Não vingou, para a alegria de muitos estudantes, né? Imagina eu ensinar essa escala totalmente ao contrário, né? Seria bem interessante. Não vingou, tá? E terminou ele trocando 0 para o estado que o gelo está derretendo, a gente chama fusão, e o 100 ele chamou o estado de ebulição. Por quê? Porque a temperatura trava. A temperatura trava nesses dois pontos. Ele pega energia, mas ele não pega energia para aumentar a temperatura. Você nunca vai ver gelo a 100 graus Celsius. Nunca vai ver gelo quente a 100 graus Celsius. Né? A não ser que seja em Campina Grande. O pessoal lá de Campina Grande diz que o gelo lá é tão bom que joga na fogueira, vira brasa e não derrete. Então, você não vai ver gelo a 100 graus Celsius. Como também quando está borbulhando, você consegue fazer o banho-maria. Por que você consegue? Porque ela mantém 100 graus Celsius, ela pega energia para mudar de fase. Ela trava nessa temperatura. Então, nada melhor do que eu pegar a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão para ser minhas duas temperaturas de referência. Lógico que na pressão a nível do mar, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido até agora. Eu vou perguntar primeiro, antes da gente falar sobre a escala de conversão, vou dar uma pausa agora. Minha mente explodiu. Eu só... Tá rindo aí. Beleza. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar e tá gravando. E eu gostaria do seguinte, em 3 minutos, acho que 3 minutos está suficiente. Você coloca, são 42 alunos que estão aqui, coloca seu nome e a turma, tá? Se seu nome for Maria, alguma coisa assim, bota o nome mais completo, tá? Porque pode ter duas. Eu vou dar 3 minutos para vocês botarem, vai ficar gravado aqui, eu mesmo vou fazer a chamada depois, tá? Da hora que eu for editar esse vídeo para botar na internet, tá? Deixa eu ver quanto tempo leva. Acho que 1 minuto, tá? Vamos lá, gente. Se tiver alguém que não esteja assistindo aí,
foi fazer alguma outra coisa e tal. Toma cuidado, tá? Porque essa hora, porque depois vai assinar e eu vou fazer a chamada agora, porque eu vou avançar o editor de imagens até meia hora de aula, aí eu sei que a chamada foi feita ali, entendeu? Se você assinou depois, eu vou dar uma. Se você já assinou agora, não assina depois. Agora, se você entrou depois por algum motivo, sei lá, qualquer coisa, o celular deu defeito, qualquer coisa, eu não vou dar falta a você não. Mas no final da aula é que eu vou. No final da aula é que eu vou fazer uma segunda chamada, já depois. Não, eu tenho que gravar para saber. Aí eu vou dar uma chancezinha. Ou seja, não precisou. Foi 1 minuto e 15 segundos. Ou seja, 1 minuto dá para fazer tranquilamente. Eu agradeço a todos que colocou mas, ô Ítalo, coloca aqui que eu estou fazendo chamada agora, tá? Coloca seu nome aí, é turma, eu estou fazendo chamada agora, beleza? Bem, gente, agora eu gostaria de falar sobre o que eu gostaria que você tivesse entendido. Vamos ver se você entendeu, eu quero que você coloque sim ou não, tá? Até agora a gente precisa medir a temperatura. Já que a gente precisa medir a temperatura, a gente tem que pegar alguma coisa que se modifique com a temperatura. Isso a gente vai chamar de grandeza termométrica. Então, pode ser a dilatação térmica, no caso do termômetro a mercúrio, pode ser aquela fitinha que muda a cor, pode ser a radiação térmica, que é aquele instrumento que quando você vai no shopping a mulher mede, que você não consegue ver porque está no infravermelho. Tá? E pode ser física quântica, quando você vai medir a temperatura do Sol ou de outra estrela, então você vai ver outros fenômenos que modificam com a temperatura. Para a gente estudar a escala termométrica, a gente vai estudar a dilatação térmica, através dessa grandeza termométrica, ou seja, que ela modifica com a dilatação térmica. E existem dois pontos que, quando está mudando de fase, o sistema que está mudando de fase, ele não altera a temperatura trava, porque ele pega energia para mudar de fase. Então, o gelo, para derreter, precisa de energia para mudar o estado térmico dele. O gelo para derreter. E quando a água entra em ebulição, para a água virar vapor, precisa. Você dá ideia? O gelo precisa de 80 calorias para cada graminha derreter. E quando chega no estado de vapor, de ebulição, a água, que veio lá do gelo, né? A água precisa de 540, se eu não me engano, 580, acho que é 540. 540 calorias para cada grama passar para o estado de vapor. Então, por isso que quando você está suado, você bota o ventilador, é uma beleza, você esfria rapidamente. Então, o que eu gostaria que vocês tivessem entendido é o seguinte, que a gente vai utilizar a dilatação térmica por enquanto, que a gente vai utilizar dois pontos fundamentais, onde a mudança de fase na água, quando está mudando a fase, ela trava a temperatura, então pode ser reproduzida por qualquer cientista, e quando ela está mudando de fase na parte da ebulição, ela trava a temperatura. É isso que eu gostaria que você tivesse entendido até agora. Então, eu gostaria que vocês colocassem sim ou não, se entendeu tudo ou não entendeu. Bota só S ou não, mais ou menos. Pode só colocar S. S, sim, sim. Sim. Beleza, pessoal. Obrigado pela participação. Se tiver entendido mais ou menos, não tem problema. Tá? Pronto. Tá bom. Então, minha mente foi lá na Disney agora. Não sabe de muita coisa, não entendi. Não sabia de muita coisa, agora aprendi, beleza. Que bom, né? Que bom, né?
O pessoal que está botando aqui a chamada, deixa para o final da aula, tá? Porque quando eu for ver a chamada, eu vou ver em 2 pontos, em 30 minutos, e vou ver no final da aula, tá? Então aguarda até o final da aula para botar o nome da chamada, tá certo? Estou perdido ainda, preciso rever a aula. Tá, tomara que venha o link da gravação da aula, tá? Mas a gente deu bastante parcimônia essa aula, bem devagarinho. Agora a gente vai passar por outra coisa, tá? Que é a conversão em 2 tipos de escala. Tá? A gente vai utilizar uma coisa que deveria ser de conhecimento geral de vocês, que é a regra de 3, tá? Regra de 3 básica. Então, a gente tem um termômetro graduado em Celsius e o outro termômetro está graduado em Fahrenheit. Para mim não interessa como é que Fahrenheit foi atrás das temperaturas dele. Tá? Historicamente, ele foi pegar o 0 graus Celsius num lugar lá na Rússia, não sei o quê, misturou amônia e tal, e ele queria pegar o lugar mais frio da Terra. E os 100 graus dele, ele queria pegar o do corpo humano, na verdade ele media a temperatura da esposa dele. A esposa dele já está com febre, porque ele vai ver que se converter 100 graus Fahrenheit para Celsius, vai dar mais que 36 graus Celsius. Bem, gente, como é que a gente faz essa conversão? A gente faz essa conversão pegando 2 pontos. Primeiro, o termômetro. Pensa junto comigo. Vamos lá, vamos pensar junto comigo. Pensar, tá? Pensar junto comigo. O termômetro, ele vai dilatar, ele não sabe se ele está graduado em Celsius ou em Fahrenheit, concorda? O termômetro, quando o gelo estiver derretendo, o termômetro vai estar com essa altura aqui. E quando a água estiver em ebulição, o termômetro vai estar com essa altura aqui, qualquer que seja a escala. A altura do termômetro vai ser a mesma, concorda? Não tem como o termômetro dizer, não, peraí, eu estou na escala Fahrenheit, então eu vou dilatar mais, eu estou na escala Celsius, eu vou dilatar menos. Não, ele vai dilatar a mesma coisa, exatamente a mesma distância. Tá? Porque a gente está supondo que o termômetro seja uma grandeza linear. Tá? Então, o que acontece? Para a gente saber uma temperatura qualquer, aí vai fazer uma regra de 3 simples, por exemplo. Aqui, vamos supor que o termômetro subiu até aqui, tá? Então, o termômetro subiu até aqui. Vai ter subido nas duas a mesma coisa. Subiu até aqui, a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Na escala Celsius, ele marcou esse ponto de fusão do gelo 0 graus Celsius. E na escala Celsius, ele marcou esse ponto, que é o ponto de ebulição da água, ele marcou como 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, eu não quero saber se ele... Primeiro que a mulher do Fahrenheit está morta, né? Então não tem como eu medir a temperatura dela. Né? E segundo, a mistura que ele fez lá foi muito complicada. E por que danado a gente vai estudar a mudança de uma escala? Já falei aqui nessa aula, mas eu vou repetir. Por que a gente vai mudar a escala Fahrenheit para Celsius, do Celsius para Fahrenheit? Por que a gente vai mudar se a gente não usa Fahrenheit? Tá? É porque os filhos da mãe, ainda bem que eu falei filho da mãe, senão eu não ia aproveitar a gravação, dos americanos utilizam Fahrenheit. Você entra no avião, eita, vou viajar A330, que legal, mais vendido no Brasil. Aí você entra, aí o cara bota a temperatura está lá. Só quando chega em menos 40 graus Celsius, porque lá em cima a temperatura é muito baixa. Quando chega em menos 40 graus Celsius, ó, curiosidade, que é uma questão, viu? Eu vou perguntar qual é a temperatura que as duas escalas medem o mesmo valor numérico. Em menos 40 graus Celsius, quando você está lá em cima das nuvens, a 10 mil metros de altura,
A temperatura externa da cabine, e é muito importante essa informação para você, né? Você saber qual é a temperatura que está lá fora, isso vai fazer uma diferença na sua vida crucial. Ele mostra menos 40 graus Celsius e está mostrando também exatamente menos 40 graus Fahrenheit. É interessante, né? Curiosidade, existe uma temperatura que as duas escalas medem o mesmo valor. Mas fora essas duas temperaturas, lascou, porque se eu botar um termômetro graduado em Fahrenheit, essa temperatura do gelo fundente, no Fahrenheit, está marcando 32. Então, ele não começa do zero, já começa do 32, né? E essa daqui está marcando 212 graus Fahrenheit. Então, veja. Primeiro, essa centígrada, ele dividiu em 100 pedaços, né? E a Fahrenheit, do ponto de ebulição para o ponto de fusão, são quantas partes? Eu pego 212 e subtraio de 32, né? Se eu subtrair 212 de 32, eu vou ver que daqui para cá ele dividiu em 180 partes. Então, enquanto aqui do 0 para o 100 aumentou 100, o termômetro aumentou a mesma coisa no Fahrenheit, em questão de altura. Mas em questão de medição, o Fahrenheit vai estar mostrando 32, quando o gelo está fundindo, porque é outra escala, só por isso, é outra escala, tá? Ele utilizou outros parâmetros e tal. O que interessa é quanto é que ele está marcando quando o gelo está fundindo. E a outra temperatura é quando entra em ebulição. Então, você vê que essa medida aqui foi dividida em 180 partes. Deixa eu colocar outra cor aqui. Eu vou apagar isso, tá? Eu vou botar, mas depois eu vou apagar. Aqui foi dividido em 180 partes, tá? Então, aqui foi dividido em 100 partes, tá? Então, obviamente, quando esse aqui sobe 1, esse aqui não sobe 1, não, né? Esse sobe 1,8. Porque quando esse sobe 100, esse sobe 180, né? Então, quando esse sobe 10, esse sobe 18, entendeu? São proporcionais, entendeu? A gente vai ver isso. Eu estou falando que eu ia dar só um toque. Se você não entendeu agora o que eu falei, não precisa ficar assustado, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando esse sobe 100, esse não sobe 100, esse sobe 180, porque ele partiu de 32 e chegou em 212. Então, o tamanho do grau Celsius é diferente do tamanho do grau Fahrenheit. É isso que eu quero que você entenda agora, tá? Se você não entendeu aquela 10 dá para 18, 1 é 1,8, tudo bem. O que acontece é o seguinte, quando você sobe cada grauzinho Celsius, você não vai estar subindo a mesma quantidade numérica. Em altura você vai estar subindo a mesma coisa, mas numericamente não. Então eu vou voltar aqui e vou mostrar como é que a gente faz a regra de 3 para passar de uma escala para outra, tá? Na realidade é bem simples, é uma regra de 3 bem simples, tá? Mas acompanhe bastante aqui agora, tá? Eu vou passar uma reta aqui, tá? Passar uma reta aqui. Eu vou ver, essa temperatura é uma temperatura conhecida. 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 Essa está na escala Celsius. Essa está na escala Celsius. Essa está na Fahrenheit. Essa está na Fahrenheit. São todas conhecidas. Agora eu vou pegar uma temperatura que não é conhecida. Tá? Pegar uma temperatura qualquer que não é conhecida, vou chamar de C. E vou pegar uma temperatura qualquer que não é conhecida, vou chamar de F. Tá? E eu quero saber como é que eu passo da escala C para a escala F. É muito simples, porque é uma regra de 3 simples, tá? Porque o comprimento do termômetro é o mesmo. Então, você pode dizer que esse comprimento está para esse aqui todo. Então, eu aumentei C, enquanto o termômetro de 0 para 100 aumenta 100, assim quanto esse aumento de comprimento aqui está para esse aumento de comprimento todo. Ou seja, eu aumentei de 32 para F, né?
Então, eu já não parti do zero, né? Então, se eu fui para 33, eu só aumentei 1, né? Você vai ver que a gente vai ter que subtrair esse 32, porque eu não parti do... Aqui eu parti do zero, tá? Só que aqui na escala Fahrenheit eu não estou partindo do zero, eu estou partindo do 32, né? E estou chegando no 212, tá certo? Então, enquanto aqui foi em 100 partes, que é 100 menos zero, dá 100 partes. Aqui foi 180 partes, tá? Então, aqui quando eu aumento 100, aqui eu aumento 180. Daí eu acho que você entendeu tranquilamente. Agora, aqui eu aumentei C, porque eu parti do zero. Então, eu aumentei exatamente C. Agora aqui, agora pensa comigo. Se eu estou marcando uma temperatura, por exemplo, 33 graus Fahrenheit, quanto foi que eu subi? Eu não subi 33, não foi? Porque eu estou partindo do 32, né? Então significa que eu subi só 1, né? Se estiver marcando 34 graus Fahrenheit, significa que eu subi 34? Não, porque eu estou partindo de 32, então eu subi só 2, né? Se eu estiver marcando 35 graus Fahrenheit, aqui nesse ponto, eu subi 35? Não, eu subi só 3 graus Fahrenheit. Né? Por quê? Porque eu estou partindo do 32, né? Então, no 35, você subiu 3. 35 menos 32 dá 3. No 34, você subiu 2. 34 menos 32 dá 2. No 33, você subiu 1. 33 menos 32 dá 1. Ou seja, o que tiver marcado aqui em Fahrenheit, a gente tem que subtrair de 32, porque eu não parti do zero, eu parti do 32, entendeu? Agora, do 32 até o 212, eu sei que é 180 pedaços, porque eu subtraí 32 também. Tá? Então, qual vai ser a minha regra de 3? C. Está marcando. É a regra de 3 simples. Né? Então, esse comprimento, que é C menos zero. C menos zero. Vou botar o menos zero aqui. Está para... Desculpa, gente. C menos zero está para... Aí, ó, esse comprimento está para esse comprimento todo. Lembre-se que o mercúrio não sabe qual é a escala que ele está andando, então ele vai aumentar o mesmo comprimento. As escalas é que são diferentes, mas elas são proporcionais. Então, a gente tem que ver qual é a proporcionalidade entre elas. Então, quando eu aumentei C, está para 100, certo? E na outra escala, quando eu aumentei daqui para cá, não é F, porque eu não comecei do zero. Daqui para cá é F menos 32 está para, daqui para cá, de 32 para 212, é quanto? É 180. Então, 180. Tá? Então, essa foi a regrinha de 3 que a gente fez. C menos zero, porque eu parti do zero, então vai ser o próprio C. Está para 100, que é esse comprimento total, assim como F menos 32, porque eu parti de 32, eu não parti do zero. Está para 180, que é 212 menos 32, porque eu não parti do zero, eu parti do 32. Então, só quantos graus aumentou, graus Fahrenheit aumentou aqui? 180. Então, essa medida está para 100, assim como essa medida menos 32, porque eu não parti do zero, parti do 32, está para 180, que é esse comprimento total. Bom, se você chegou até aí, o resto é simplificar. Primeiro, C menos zero, fica só o C, né? Fica C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Numa fração, se eu multiplicar um lado, aqui tem uma igualdade, né? Uma igualdade. Lembre-se, eu vou botar aqui entre parênteses para você entender que eu estou multiplicando tudo isso aqui. Eu vou multiplicar esse lado aqui por 20, e, obviamente, eu vou multiplicar esse lado aqui por 20 também. Não fiz nada demais, né? Você tem a igualdade. Eu multipliquei um lado da igualdade por 20. Multipliquei o outro lado da igualdade por 20, não alterei a conta. Estou botando entre parênteses para você entender que esse 20 está multiplicando F menos 32. Não está multiplicando só o F, tá? Nem está multiplicando só o 32. Está multiplicando o F menos 32. Está multiplicando o numerador, tá? Numerador. A gente tem 10 minutos, vai dar tempo de a gente tirar dúvida, e quem não assinou a chamada vai dar tempo de assinar, tá?
Mas deixa eu passar para lá para poder gravar. 20 simplificando com 100 dá 5, porque 100 é 5 vezes maior do que 20. Então fica aqui C sobre 5 é igual a 20 por 180 dá 9, porque 20 dividido por 20 dá 1, e 180 dividido por 20 dá 9, tá? Então, F menos 32 sobre 9. Então, se você não souber um valor, em Celsius, mas você souber o valor em Fahrenheit, vamos pegar um valor em Fahrenheit, vamos botar um exemplo aqui, tá? Exemplo. O enunciado bem grande. Fulano, tá, o termômetro mediu e disse que ele estava com, deixa eu ver, 100 menos 32, menos 30 dá 70, dá 60. 100 menos 32 dá quanto? Dá 68, né? 68 não é dividido por 9, né? Qual é o próximo número que é dividido por 9? 68. 69 não é. 70 não é. 72, né? Então, 72. Então, o que menos 32? 72. O termômetro mediu a pessoa com 104 graus Fahrenheit. Qual é a temperatura dela em Celsius, tá? Bom, vamos fazer essa brincadeirinha aqui e a gente finaliza a aula de hoje, tá? Então, no lugar de Fahrenheit, você vai botar o quê? Você vai colocar 104. Está marcando 104 graus Fahrenheit. Só que eu quero saber em Celsius quanto é. Então, você vai fazendo a conta. Faz devagarinho, tá? Não tem pressa. Então, C sobre 5 é igual a 104 menos 32. Eu botei 104 de propósito, tá? Para dar um número dividido por 9. Então, dá 104 menos 32 dá 72, né? 72 é dividido por 9, né, gente? Né? É 8, né? Acho que é. Então, C sobre 5 é igual a 72 dividido por 9 vai dar 8, né? Então, a temperatura em Celsius vai ser 8 vezes 5, né? O número dividido por 5 dá 8. Qual que número é esse? 40, né? 5 vezes 8. 5 vezes 8. E dá 40 graus Celsius. Tá? Então, já dá para ter uma noção que, se você tem as duas escalas aqui, tá? Uma marcando 100 graus Celsius, aqui. Outra marcando 212 Fahrenheit, e aqui, uma está marcando 0 graus Celsius aqui, e a outra está marcando 32 graus Fahrenheit. A pergunta foi, e se estiver marcando 104? 104 é o número entre 32 e 212, né? Acho que eu vou botar mais para cima. Não, tá bom. 104 vai ser um cara por aqui, assim, 104 graus Fahrenheit. Vê, se você botar um termômetro debaixo do braço, a pessoa que estiver com 40 graus Celsius de febre vai estar marcando 104 graus Fahrenheit. Tá? E existe termômetro lá, só em Fahrenheit, quando você vai para os Estados Unidos. Então, se o termômetro está marcando 104 graus Fahrenheit, você vai dizer, Ismael, estou morrendo. Não, está morrendo não. Se você passar para Celsius, vai dar exatamente 40 graus Celsius. E a maneira de você passar de uma escala para outra, depois que simplificou, é essa aqui, tá? Gente, nesses 5 minutinhos, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é dar um print. Eu quero dar um print, passar para o grupo. Rapidinho, tá? Deixa eu dar um print, passar para o grupo. Print dessa daqui. Rapidinho, tá, gente? Eu vou dar um print nessa daqui também. Tá? Para depois vocês anotarem no caderno de vocês e tal. E essa simplificação também, e esse exemplo também. Tá? A simplificação também, e esse exemplo também serve para vocês já estudarem. Tá? Beleza?
Agora eu vou passar para vocês. Essa segunda parte foi mais complicada, né? Ferve. Não, Gustavo Brito. Na verdade, 42 graus Celsius é que o cérebro ferve. Tá? Você tendo uma febre maior do que 42 graus Celsius, seu cérebro começa a ter problemas cerebrais. Tá? 40 graus Celsius é uma temperatura que dá para aguentar. Tá? Normalmente, quem tem problema de ouvido, tá? Então a pessoa está com inflamação no ouvido, muitas mães, e vocês que vão ser mães ou pais futuramente, vou dar uma dica, tá? Nunca limpem o ouvido do seu filho. Porque tem muita mãe cuidadosa que acha que se limpar o ouvido, o filho vai ficar tão bonitinho, vai ficar cheiroso, vai ficar não sei o quê. A cera é um protetor natural contra a água. Então, na hora que você tira a cera do ouvido, tá, da criança, a sua cera não, pode tirar, tá? Estou falando da criança. Vocês todos tiveram inflamação do ouvido. Por quê? A maioria das mães de vocês, que as mães não escutam, nem isso, né? A maioria das mães de vocês, o que fez? Limpou o ouvido de vocês. Aí você pega a água entra, você tem toda uma cavidade lá dentro do ouvido, a água fica empoçada lá dentro, daqui a pouco ela tem micróbio, tem bactéria, tem não sei o quê, daqui a pouco tem infecção no ouvido. Aí tem uma otite que pode dar um negócio sério. Aí o melhor remédio, que eu usei só em um filho. Tive 4 filhos. Professor, licença. Tem um aluno que disse que ia pedir para entrar aí, só para avisar um negócio. Tá, tudo bem. Isso aí, por isso estou entrando mandando agora. Não, tudo bem, Zé Vinícius. Agora eu estou fazendo a chamada pela segunda vez. Segunda vez, eu só vou chamar a atenção no grupo dos 40 alunos que faltaram aula hoje. Tem mais de 80 alunos, né? Aí não assistiram essa aula. Aí como é que vai entender quando a gente chegar mais para frente? Porque aí não vai ficar só com regra do 3, etc e tal. Você vai evoluindo. Vocês são ensino médio, vocês são o segundo ano do ensino médio, tá? Então a matéria vai evoluindo. Então, eu vou carregar essas pessoas nas costas, estudinho eu vou passar para a coordenação. Tá? Então, gente, eu gostaria só rapidamente, essa segunda parte, eu não vou esclarecer agora, porque eu só estou com 2 minutos. 1 minuto vai ser para você botar se você entendeu totalmente, mais ou menos, ou não entendeu. Pode S, mais ou menos, ou não. Só a maneira de transformar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Sim. Beleza. Beleza, gente. Beleza. Fico feliz. Fico feliz. E agora eu gostaria que, se alguém ainda não assinou a chamada, aí eu vou dar essa oportunidade agora no último minuto de você assinar a chamada. Quem não assinou lá atrás, não assine todo mundo de novo não, pelo amor de Deus. É só quem não assinou lá atrás, nos 30 minutos, tá? Aí eu vou correr o final do vídeo, porque isso não vai ficar gravado, tá? Isso não vai ficar gravado, tá certo? Então, para não aparecer muito o nome de vocês lá no... Porque aparece mais a figura tal. Eu estou aqui, tá? E, inclusive, eu vou interromper a gravação, eu vou dar uma dica para você.